A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Nosso programa de hoje relembraremos temas relacionados à sociologia, abordados por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel no ano de 1940. E a primeira pergunta é a seguinte: em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenatório em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Responde Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Na esfera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceja. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Indubitavelmente, porém, busquemos aprender que só podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. E a próxima pergunta, feita ao Chico e ao Emmanuel, foi a seguinte: o homem que guarda a responsabilidade nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? A responsabilidade, responde ele, de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí é verdade que na vida espiritual o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas esferas da terra. E o preceito evangélico: assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto? Responde Emmanuel e o médium mineiro: ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas, e o homem que as atirasse fora de si arbitrariamente procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade. O homem cumprirá a ordenação evangélica,
e sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor, em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Responde o mineiro do século XX. O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. E como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Responde Emmanuel e Chico Xavier. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse o excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, na radiotelefonia e no transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz do que pão. E como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Responde Emmanuel e Chico Xavier. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações, pela força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender a iluminação de uma consciência, é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
A atualidade da mensagem de Chico Xavier.